Olá, signo de Libra, tudo bem? Aqui vive Aureli e vamos fazer uma leitura para Libra, geral e atemporal, Sol, Lua, Ascendente e Vênus, ok? Vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui. Vamos rezar, né? Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. Vamos aqui ficar para trás. 2 de espadas, terra. Fogo. Valete de ouros. Ar. 4 de copas. E o elemento água, o 5 de espadas. Eita! Vocês saíram com 2 cartas de espadas, ou seja, o elemento ar, aqui a mente aqui tá meio que travando tudo, porque a carta de espadas aqui, as duas saíram no terra e saíram no ar. Elas saíram nesses 2 elementos e ela trava esses elementos, tá? E a gente tem 2 cartas que realmente são de... O 5 de espadas é uma carta de quando a gente tá num embate, né? Aqui no elemento água, emocional ou interno. Eu posso ter 2 pensamentos conflitantes. Eu quero uma coisa, mas essa coisa vai ter que... Para eu tê-la, eu vou ter que, sei lá, tomar uma atitude que eu não quero. Então, são 2 pensamentos, às vezes 2 valores, 2 ideias que elas estão em conflito. Mas também aqui... Quando a gente fala do elemento água, do lado dos relacionamentos, a gente pode ter um conflito mesmo de ideias, eu e uma outra pessoa, e agora a gente chegou num ponto que a gente precisa ou usar a diplomacia ou alguém aqui vai embora, tá? Ou existe aqui um momento de ruptura, pode haver, né, um momento de ruptura. E é isso que tá, na verdade, dentro do terra. O terra tá falando do 2 de espadas, eu preciso fazer eu preciso tomar uma decisão, eu preciso equilibrar 2 forças aqui. Eu sei que a partir do momento que eu escolher um dos caminhos, porque essa é a ideia da consciência do 2 de espadas, eu tenho que considerar a razão, a emoção, mas eu sei que a partir do momento que eu escolher um caminho, eu tenho prós e contras, ok? Então, a gente tem aqui o 2 de espadas no terra, que de certa forma o seu terra não está manifestando porque você precisa tomar uma decisão, tá? Essa decisão, ela tem a ver com algum início da sua vida, ou reinício, pode ser uma decisão a respeito de um novo trabalho, a decisão a respeito de um relacionamento, algum tipo de investimento em específico, né? Mas aqui tem a ver um pouco com a sua estrutura e com suas relações, tá? A partir do momento que você recomeçar a sua vida aqui e tomar um direcionamento, você sabe que ali você vai entrar num conflito. Por quê? Porque não dá mais para segurar. É como se aqui você estivesse fazendo um malabarismo para segurar algo que não tem mais como segurar, porque você tem que avançar aqui na sua vida. E aí você vai ter que fazer uma escolha. Porque às vezes a gente fica parado no 2 de espadas. E o 2 de espadas representa o quê? Lá no terra também. E esse anjo, ó, olha que legal. O anjo 37 do 2 de espadas aqui no elemento terra. E ele fala do quê? De quebrar ciclos, né? Ou seja, de derrubar também barreiras que poderiam estar se opondo e trazer vitória. Mas que ciclos são esses? Eu tô sempre parado no mesmo ponto porque eu não consigo avançar. Às vezes eu tenho medo. Às vezes eu não sei, o medo está presente, porque eu não sei quais são as consequências, ou eu tenho medo das consequências, eu sei que elas existirão, mas para mim eu não consigo trabalhar isso dentro de mim. Então, consciente ou não, eu estou sempre vivendo aquela mesma coisa. Parece que eu estou mudando de vida, mas no fundo eu estou vivendo o mesmo tipo de vida. Às vezes muda aqui e ali, tem uma maquiagem, mas no fundo é a mesma coisa. Então, o que acontece? Existe aqui, com 2 de espadas, essa vontade, né, no terra, de você tomar uma ação para começar a se reestruturar. Pode ser que você esteja escolhendo, por exemplo, uma faculdade, alguma coisa que tenha a ver com o que vai te dar estrutura. Por isso que está muito forte o trabalho, relacionamentos, claro, próximos, né, aqueles que estão te ajudando a se construir. Muitas vezes, sim, pode estar incluso aqui família. Às vezes aquelas amizades ou pessoas muito importantes que são como uma família, porque existe, né? Isso também.
Mas eu sinto que você está tomando essa decisão porque você está com uma oportunidade de reestruturar um recomeço aqui da sua vida e você quer recomeçar, talvez sem ter, porque pode ser que você esteja com essa consciência agora. Pai, eu mudo, 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 mas parece que eu estou sempre vivendo a mesma vida. Essa é a ideia do dois de espadas, né? Eu estou num ciclo, parece que se repete, né? Num looping, né? Eu mudo aqui e ali, mas parece que na essência é a mesma coisa. Você não quer mais isso, tá? Então você está numa fase que você está pensando muito, e é aí que está o problema. Lembra que é a carta de espadas que fala da mente, que é onde você cria, onde você arquiteta as suas coisas, é ela que está travando o seu emocional e a sua realidade, né? Vamos dizer assim, fazendo com que você esteja sempre naquele mesmo ciclo. Por quê? O 4 de copas fala o 4 de copas é o seguinte: a gente tem um certo saudosismo de um momento da nossa vida, de uma época, que no caso aqui, se a gente for falar das cartas, é do 3 de copas, de algum tipo de celebração. Aquilo foi realmente muito bom. O 3 de copas é um negócio indescritível, né? Uma vivência emocionalmente importante, que expande, né? A gente se sente mais conectado com o universo, a gente expandir mesmo, né? A gente se sente talvez até mais importante, né? Ou a gente entende a nossa importância. Então tudo isso é muito positivo, muito gostoso, é um prazer muito grande. Só que a vida continua e a gente tem esses momentos, e a ideia de que o universo traz para lembrar a você de que você tem a capacidade de vivenciar isso. Só que ele está sempre exigindo que a gente esteja em movimento. E às vezes no 4 de copas eu quero manter, eu quero voltar para lá. Mas não tem volta, gente. Depois que você, que é a linha do tempo, tá? A única coisa que fica, que a linha do tempo não vai estar lá, é o aspecto emocional e da sua mente. Você guarda como uma lembrança. E aí quando você precisar, você lembra. Só que você não pode viver de lembrança. Eu acho que o 4 de copas é isso. Às vezes a gente para tentando viver só da lembrança. Porque tem um emocional, né, que tá aqui invadindo a sua mente. Você também não consegue ver com clareza. Por quê? Porque nas suas relações, nesse momento, você entrou num impasse. Né? Então, antes tava com uma maquiagem aqui, uma maquiagem ali, mas aqui a coisa derreteu. E a coisa é como é, e você tá tentando retomar algo, mas não vai dar. Então, só tem um caminho para frente, tá? Você lembra do 3 de copas? Mas como uma lembrança boa, segue para frente, não como uma necessidade de vivenciar aquilo, de ficar parado lá. Então, na sua mente, você não está conseguindo, por exemplo, sonhar novamente, né? Ou você realizou um sonho, agora você precisa de outro. E aí eu sempre recomendo esse filme, né, o Soul, da Disney, porque ele tem um grande sonho, e eu não vou falar porque eu vou dar spoiler, e ele vai atrás desse sonho, né, tem tudo a ver com isso. Mas o filme inteiro é maravilhoso. Mas a conclusão do filme é fantástica, gente. Eu já assisti muitas vezes, chorei todas as vezes que eu assisti. É isso, você tem um sonho, você realiza, bora para outro sonho. E aí você está com dificuldade de sonhar, ter um novo sonho, tá? Então, isso que está sendo o problema. Então, você está com os elementos travados, tá? E lembrando que esse 4 de copas aqui é o anjo 23, que ele fala da sua capacidade de se curar, tá? Então, assim, você tem essa capacidade de se curar. Porque, assim, você ficou magoado ou magoado com o próprio avanço da vida. Entende? Não dá pra gente ficar parado, tirar uma foto e falar, vamos parar aqui. Não, a vida continua. Você fala, nossa, foi maravilhoso, vamos embora pra próxima. Quem ir pra uma festa? Foi maravilhosa, mas você não tem como ficar na festa. A festa é uma hora que acaba, as pessoas te chutam do salão de festas, não é isso? Acabou, filha. Acabou, filho. Né? Só que na prática que você vivenciou algo e você quer estar nessa festa. Você quer criar essa bolha. E, entende? Não existe. Então, tudo começa com essa questão emocional de você ter novos sonhos, para arquitetar novos sonhos e não ficar olhando para o passado. Porque quem olha para o passado produz o que no futuro, né? Produz passado, que é o ciclo. Parece que eu estou sempre vivendo a mesma coisa. Porque você está sempre olhando para um ponto do passado da sua vida. Você tem que criar referências atuais e futuras. O passado serve para você entender o quanto você foi feliz e você é capaz de ser muito mais. Então, você mesmo está se bloqueando, tá? Então as coisas estão um pouquinho travadas. O valete de ouros também, aqui, quando você toma a sua atitude, né? De certa forma, a sua atitude aqui ela tem a ver com algo prático, que você vai recomeçar, tá? É muito prático. Pode ser você está escolhendo um novo trabalho, está escolhendo se pede demissão, se fica no trabalho, ou você está escolhendo fazer uma nova faculdade, tudo isso você está escolhendo. Mas o que você quer com isso? Esse anjo número 13, ele fala da lealdade, né? E fala da amizade, da reconciliação.
eu quero estar em paz com as pessoas, eu quero estar com pessoas que realmente são ponta firme, que vão lutar por mim. Então tem um pouco desse rearranjo também, não é? Parar de viver também um pouco na ilusão. Às vezes você quer muito. Você viveu. Eu sempre falo, você pode viver situações super felizes, gente, com pessoas que não são exatamente leais. Tem pessoas que são pra festa, tem pessoas que são pra vida. E não é porque você está desvalorizando. A gente precisa dessas pessoas que estão ali, até porque não dá pra gente ter pra vida sem amigos. A gente não tem nem tempo pra isso. Como é que você vai se aprofundar num relacionamento com tantos amigos? A gente escolhe, tem que aprender a escolher. Então você tem que separar pessoas que são para momentos, né, de alegria, tal, que são ótimas e a gente precisa delas e a gente também vai ser esse tipo de pessoa para alguém também, mas a gente também tem que saber, né, que a gente precisa consolidar algumas relações, porque para se aprofundar eu preciso de tempo, para criar raiz eu preciso de tempo, né? E você não tem como criar isso, cuidar, né, dessa plantinha, como se fosse uma plantinha, né, tendo um monte, né, como se fosse uma plantação. Uma coisa é você estar com o seu regadorzinho ali, com 3 vasinhos. Outra coisa é dar uma plantação. Vai morrer, né, porque com o regadorzinho você não vai dar conta, entende? Então, você tá também, eu acho que muito nessa questão de entender que você está recomeçando, mas você quer recomeçar sem ter vale a pena ver de novo, né? Você quer ter sentimentos diferentes, só que aqui você tá com um bloqueio. Por quê? Porque no seu caso você tá sempre com um ponto de referência no passado. Esqueça este ponto. Né? Esqueça, talvez seja bom esquecer num momento, porque você precisa não ter isso para poder criar outra coisa. É como se você, por exemplo, tivesse isso te marca, então faz conta que a sua vida tá lá, nas suas páginas da vida. Então tem uma página lá que tem um desenho. Aquilo foi tão intenso, sabe quando você desenha forte, que marcou as outras páginas, né? Só que você tá virando e tá sempre marcado. Às vezes tem que pegar outro papel de outro lugar. Por quê? Porque toda vez que você tenta desenhar algo novo, você vê marcado, de certa forma, aquela imagem e você se bloqueia. Sabe quando você tem que começar do zero, mas alguém te dá uma ideia, aí a partir daquela ideia que alguém te deu, você não consegue sair daquela ideia? Por quê? Porque é natural isso. Então, às vezes, talvez seja importante, né? Às vezes é importante que você apague um pouco, ou tenta se desconectar disso. Não precisaria. Você tem que ter as lembranças de uma maneira gostosa, tá? Mas você tá escravo ou escrava de uma lembrança. Então, isso aí fica complicado, ok? Porque isso não tá deixando você avançar, tá? A lembrança feliz é para você chegar à noite e falar, nossa, eu já fui feliz, agora vou ser mais. É para isso. Para te lembrar que você é capaz de ser feliz. Não para te aprisionar. A temperança. O eremita. Tem uma questão aqui mesmo de uma certa solitude que você precisa até para poder fazer o balanço das coisas, né? A temperança é muito isso. Ver mais ou menos qual o peso de cada situação, pessoas aqui na minha vida, ok? Entender essa separação, né, daquilo que são colegas, daquilo que é legal e daquilo que é alguém que vai ter esse processo de lealdade, vai estar comigo ali, tá? A carta da morte. 3 arcanos maiores, hein? Já vou explicar, tá bom? Nossa, a justiça, a própria energia de vocês. Nossa, porque são 4 arcanos maiores. Aqui, pelo sim, pelo não, a coisa vai ter que acontecer, né? Você com bloqueio, sem bloqueio, as coisas, a vida tá meio que te empurrando aqui, te colocando num limite. Ó, 9 de ouros na questão central. Os enamorados. Só um 9 de ouros, que não é arcano maior. A sacerdotisa. Eu acho que vai ser a primeira leitura. Não sei se ela já bateu o recorde. Só se ela sair só arcano maior. Vamos lá. Não, já tem 7 de copas. Mas é muito arcano maior de qualquer jeito. 7 de copas e a rainha de espadas. Agora, a rainha de espadas aqui, ainda mais do lado desse 7 de copas, você tem que aprender o seguinte. Primeiro que é a própria energia de Libra, tá? Só que a rainha de espadas, quando tá do lado do 7 de copas, é alguém que não aceita a realidade, às vezes, ou cria situações que depois se compromete, enfim. Né? O que é a rainha de espadas?
tem um lado B, tá, gente? Ela é bastante persuasiva, ela é uma pessoa que tem o poder de manipular. Você pode manipular alguém e fazer o bem, tá? Essa coisa, porque manipular é um poder, assim como ter força. Só que você pode manipular de maneira que você pode ajudar alguém. Alguém, de repente, precisa de um certo incentivo e essa força pode dar, porque você tem esse poder de manipulação e falar, olha, né, de maneira racional e bem colocada, falar, olha, você tem essa capacidade, né, trazer esse lado positivo. Também tem um lado bom, tá? Mas também tem um lado ruim, tá? Só que aqui no caso, ela tá falando assim, que vocês, eu vou começar por aqui, que a leitura acaba na Rainha de Espadas, tá? Ela tá ligada aqui a 9 de ouros, os enamorados, 7 copas. Eu acho que você se conectou, o 9 de ouros tem muito a ver com aqueles prazeres que eu falei, diversão, tá? Você acabou criando laços com pessoas com as quais você tinha muita diversão, mas você considerou ou você achou, né, aqui que essas pessoas talvez tivessem algo a mais, né? Tivesse alguma coisa mais profunda, né? Eu acho que você quis acreditar, porque a sua intuição sempre disse que não, tá? Ó, 13 com 2, 15. No fundo, a sua intuição sempre avisou, olha, tem alguma coisa errada que parece que eu tô no grupo, que eu tô participando, mas às vezes parece que não. Aqui tem um grupo que pode ser que você se encontrasse para algo que te divertisse. E você considerou que esse grupo era muito importante. Tem algum evento aqui que tá rolando, que eu acho que é um recomeço para você, que por algum motivo, eu não sei qual foi o gatilho aqui, tá? Você tá percebendo, pode ser que nesse recomeço você quisesse ter o apoio, né? Alguém chegasse para você e fosse a Rainha de Espadas, falasse, não, vai dar certo, tá? Aí você não tá, de repente, todo mundo, né? Ninguém fala nada, tal. Eu sinto que você sente, eu sinto aqui, né, com a leitura, que você tem a percepção de que você se iludiu, de que talvez vocês foram enganados. Ninguém foi enganado, porque você já tinha intuição de que era assim mesmo. Mas aqui com o 9 de ouros, não é brincadeira se libertar do 9 de ouros, porque é diversão pra caramba, é prazer, é experimentar, então é muito bom. Mas eu me deixei iludir, provavelmente por algo aqui que me dava, assim, prazer e divertimento, ok? E aí eu fiz escolhas. Só que essas escolhas, você tá percebendo agora que elas não foram, de repente, muito sábias, né? Carta do eremita. Porque neste momento você se sente de recomeço, você tá tomando uma atitude para recomeçar, renascer com a carta da morte, né? Você sente que tá muito sozinho ou sozinha. Alguma coisa você tá precisando, não sei exatamente, não sei se é prático, você fala, poxa, precisava de ajuda física, por exemplo, né? Ou eu precisaria de uma ajuda, um apoio emocional, e você sente que vocês estão com vocês. É você que está tomando decisão, você está num momento de bastante solitude aqui. Tá? E você vem, você estava levando aqui uma situação, porque tinha esse prazer, mas agora você percebe, né, que no fundo você estava sozinha. Então, de repente, toda aquela multidão que a gente falou não está aqui, certo? E você tá no momento de renascimento, e aí é quase um momento de renascimento mesmo, tipo, eu tô nascendo, mas com quem que eu tô, pra onde eu vou, quem tá comigo, quem não tá, né? Eu sinto que 6 com 13, 19, a carta do Sol, que o Sol também vai reduzir pro 10 e reduzir pro 1 do Mago. O 1 também vai falar da pessoa que é individual. E você gostaria de estar aqui numa relação, talvez, ou relações mais profundas, porque com a carta dos enamorados aqui, aliás, essa carta é linda, né? O casal alquímico. E aqui, de certa forma, é o casal alquímico ainda não manifestado. Ele tá, a temperança tá trabalhando aqui. Aqui temos um alquimista, ele tá trabalhando ali, né, os dois aspectos, masculino e feminino, para produzir uma realidade. Só que aqui é quando a gente produz a realidade. Então você veio trabalhando, só que no final das contas, essa realidade, você precisava de 2 polos. Por algum motivo eu sinto que você achava que tinha o outro lado. E de alguma forma, nesse renascimento, talvez você não tenha, tá? Talvez isso seja importante também, né? Talvez você, para mudar esse sistema que você tá, você precisava ter esse casal alquímico aqui, antes de tudo, e é sempre assim mesmo, interno, para você ter uma relação efetiva externa, porque às vezes a gente quer substituir, né? Eu não tenho isso internamente, e aí eu quero compensar numa relação, entende? É claro que a relação é uma vivência desse arquétipo do lado exterior,
Só que a gente tem que ter o lado interior, de certa forma, balanceado, ó. Aqui é a carta da justiça, tem que ter balanço. E 8 com 6, 14, a temperança. Então, assim, eu acho que você tá tendo a percepção que no final das contas, você achou que tinha um outro lado, alguma coisa, tinha um grupo, mas na verdade era só para diversão. Você tá se decepcionando, está. Qual é o lado negativo da rainha de espadas com 7 de copas? É que a rainha de espadas, ela pode se tornar uma pessoa muito fria. Ela é o ar da água, eu sinto com o pensamento. Só que eu na verdade, eu bloqueio o sentimento se eu quiser, porque eu tenho o entendimento do sentimento. Quando eu penso, eu sei como é que as pessoas reagem. Então, às vezes, pode ser que você tem que tomar cuidado para que a rainha de espadas, ela ganhe experiência emocional aqui, não que ela se bloqueie. E que, de repente, ela trabalhe no lado B dela. Tipo, então, isso tudo era ilusão, então eu vou fazer os outros se iludirem, né? Isso é uma tendência aqui. Mas, se você usar a experiência para se consolidar, entender que no final das contas a gente também nasce e morre sozinho, e que no final das contas você tem um potencial aqui de sucesso, principalmente individual, tá? Se for trabalho, gente, tem realização profissional. Só que antes de você ter a realização profissional, você se decepciona. E qual é o seu grande desafio? Superar a decepção. Porque você estava contando que alguém ia te ajudar, que você ia ter apoio, que tal, e você de repente não tem todo esse apoio. Tá? Então você vai ter que trabalhar isso internamente. Talvez você ache, isso não é muito justo, porque eu tinha a impressão de que eu estava numa relação com esse pessoal de diversão, que eu era ponta firme, e de repente não tem essa contrapartida comigo. Não tem mesmo, porque essas pessoas eram um outro tipo, eram importantes para você, mas você confundiu as coisas. Elas eram importantes, mas elas não são as pessoas que vão criar raízes ali, que estão com você, que vão te dar estrutura. Elas são um fato importante, porque a gente tem que se conectar com o prazer, com a diversão, né, com o relaxamento, mas aqui tá bem claro que vocês misturaram, tá? Tanto no trabalho, de repente, essa pessoa era divertida de trabalhar, tá, mas na hora H que você tá precisando agora, é que você agiu como se você tivesse com uma pessoa que ia ter a reciprocidade. A pessoa não deve ter te prometido, tá? O 7 de copas, muitas vezes a gente se ilude. A pessoa te prometeu diversão, ela não te prometeu comprometimento. E aqui no relacionamento também. Tô num relacionamento, que é tudo bom, a gente se diverte, tem a parte legal, as amizades, a gente ri e tal. Mas você pensa agora, então agora eu vou fazer tal coisa, eu vou ter o apoio. A pessoa fala, então tá, depois quando você resolver o seu problema aí, a gente se fala. Porque essa pessoa só quer estar com você pro divertimento. Ela não tá afim de estar construindo uma vida com você, e aí isso significa que às vezes eu vou precisar te ajudar e vice-versa. Entendeu? Tá rolando alguma coisa nesse sentido aqui. Aqui dá 24, que dá 6, os enamorados, a escolha. Aqui dá 19, o sucesso. 24, 34, 43, 52, 7, a carta do carro. Tá muito forte porque aqui vocês podem estar fazendo uma viagem, decidindo por uma viagem, um novo trabalho, tá? Mas seja lá como tá rolando esse direcionamento para vocês, um novo tipo de vida, né? Mudando de local. Esse renascimento, ele tá sendo um renascimento aonde você, no fundo, tem a oportunidade agora de encontrar pessoas que estejam realmente conectadas com você, mas para você fazer isso, você vai ter que ter um choque de realidade aqui, certo? Que é, de certa forma, se decepcionar, né? Se sentir um pouco sozinho ou sozinha. Por quê? Porque, primeiramente, você tem que integrar as suas forças aqui. Por que o universo colocou essa situação, então, Libra? Porque você precisava entender que você é capaz aqui, né? A integração sua tinha que ser interna primeiro, para depois você encontrar a pessoa certa. Mas é claro que aqui você confundiu um grupo que era de diversão com um grupo que estava lá, ponta firme, que ia te ajudar e que tinha laço. Isso vai ser importante porque neste novo começo isso vai ser muito importante. Pessoas que tenham um comprometimento. É muito bom pra gente se divertir, mas aqui você vai ter uma decepção, tá? Porque talvez você esteja esperando, nem que seja um pouquinho, principalmente relacionamento. Nossa, era pau pra toda obra, pra diversão, assim. Agora precisava de uma ajuda agora, se a pessoa nunca tá, ela não atende, ela só, parece que ela morreu.
Provavelmente essa pessoa vai ressurgir quando você estiver bem, ou ela até fale, ó, quando você estiver tudo certo aí, eu sei que olha a resposta. Você liga, fala que, né, meio que tá precisando de ajuda, vê se a pessoa oferece, porque essa é a sua expectativa. Aí a pessoa fala, nossa, então eu tô vendo que você tá muito agitado, então quando você resolver o problema aí você me liga. Tipo, te dá um fora, entende? Por quê? Ah, eu só tô... Você tem que entender que é só diversão. Não é, sabe? Não tem mais coisas, tá? Então aqui você vai conseguir o que você deseja? Você vai conseguir o que você deseja. A carta do carro, que é a carta oculta, por trás de todos esses arcanos maiores. Ah, aliás, não é... Oh, peraí. Não, isso mesmo, somei. É o carro, por trás de todos esses arcanos maiores, ele tá falando de vitória. Mas é uma vitória onde eu tenho que ganhar consciência. Essa consciência significa, ainda mais com esse 7 também, entender que no fundo eu tava sozinho ou sozinha. Mas qual é o lado bom? Você tem a força, o sol tá aqui. É você encontrar a sua força interior, tá? Aí provavelmente as pessoas vão voltar e aí você decide, porque tem muita decisão aqui, tem decisão aqui, tem decisão aqui, tá? Tem muita decisão. E aí você vai escutar mais a sua intuição. Você não vai, de repente, falar, ah, não, tá? Porque diversão para você é importante, mas você vai avaliar melhor até que ponto você vai se entregar, né, aqui a um grupo, a uma pessoa, a uma situação. Né? Você vai ter um pouco desse discernimento, tá bom? Librianos, essa foi a leitura de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo e até mais.